Bom dia, boa tarde, boa noite. A ideia de gravar esse vídeo é realizar a correção do exercício da disciplina de sistemas lineares dentro da matéria ainda de transformada Z. Existe uma outra aplicação da transformada Z que ela é bem típica dela, que é a determinação da resposta ao impulso de sistemas discretos, de maneira bastante semelhante ao que a gente já tinha feito anteriormente com transformada de Laplace na determinação da função de transferência de um sistema contínuo. Então, o exercício pede que você considere um sistema linear invariante no tempo que tem o seu comportamento descrito pela equação de diferenças. A gente viu que é uma outra maneira de você descrever o comportamento de um sistema. Você poderia descrever tanto pela resposta ao impulso quanto pela equação de diferenças. Existem alguns casos que existem outras representações, como por exemplo representação com espaço de estados, mas isso excede um pouco aqui o escopo da disciplina. Então o sistema é descrito por uma equação de diferenças y de n igual a 0,9 y de n menos 1 menos 0,81 y de n menos 2 mais x de n menos 0,45 x de n menos 1, que é a equação de diferenças típica com coeficientes constantes. A ideia então é a gente extrair informação desse sistema a partir dessa equação de diferenças. Então o sistema ele é determinado para qualquer n pertence a z, portanto a gente tem conhecimento dos sinais de entrada e de saída, tanto para instantes negativos, de menos infinito até zero, quanto instantes positivos, ali de zero até infinito. Portanto, a ferramenta mais adequada é a transformada Z, que a gente chama de bilateral. Vocês já devem ter visto durante o seu estudo que existe uma outra transformada Z, chamada de transformada Z unilateral. E a gente vai cair na mesma questão que a gente tinha para a transformada de Laplace. Dependendo do problema que a gente quer resolver, a gente pode optar por utilizar uma transformada Z ou a outra. Caso a gente tenha informação do sinal para todo instante de tempo, geralmente a abordagem preferencial é com a transformada Z bilateral. Quando você tem conhecimento somente do sinal a partir de um valor da variável independente e você tem conhecimento das condições iniciais, você opta por utilizar a transformada Z unilateral. Bom, nesse caso em específico a gente tem conhecimento do sinal de entrada e de saída para todo instante de tempo, então a gente vai utilizar transformada Z bilateral, e isso vai ter consequências em qual tabela que a gente vai utilizar para a solução do problema. X de n indica o sinal de entrada, y de n indica o sinal de saída, e a questão ela pede duas informações: a função de transferência h de z e a sua transformada inversa, ou seja, a resposta ao impulso do sistema h de n. Pela equação de diferenças, a gente consegue perceber que ele é um sistema causal, uma vez que a saída y de n ela depende somente de saídas passadas, ali indicado por y de n menos 1, y de n menos 2, e entradas atuais e passadas, seja o x de n, seja o x de n menos 1. Isso vai ser importante para a gente determinar a região de convergência dessa função de transferência. Então eu vou repetir aqui a equação de diferenças no Jamboard. Y de n é igual a 0,9 y de n menos 1 menos 0,81 y de n menos 2 mais x de n menos 0,45 x de n menos 1. Para determinar a função de transferência, então
já comentou anteriormente, a gente utiliza a transformada Z bilateral. E realizando a transformada Z dessa equação de diferenças, a gente tem que transformada Z de y de n é y de z. A constante multiplicando, ela continua sendo uma constante multiplicando, uma vez que a transformada Z ela tem propriedade de linearidade. Transformada Z de y de n menos 1, ela é um operador de atraso por uma amostra, ou seja, z na menos 1 y de z, menos 0,81, transformada z de y de n menos 2 seria dois operadores de atraso, z na menos 2 y de z, mais a transformada z do x de n é o x de z, menos 0,45 z na menos 1 x de z, que é a transformada z do x de n menos 1. Isolando os termos y de z e x de z, teria aqui y de z multiplicado por 1, trocando o 0,9 z na menos 1 de um lado para o outro da equação, troca o sinal, z na menos 1, mesma coisa para o 0,81 z na menos 2 é y de z. E colocando x de z em evidência, eu tenho aqui ele multiplicado por 1 menos 0,45 z na menos 1. A definição da função de transferência de um sistema discreto ela é muito parecida ao que a gente tinha para o sistema contínuo. A única diferença é que a gente vai usar a transformada Z em vez da transformada de Laplace. Então lá a função de transferência ela era uma razão entre a transformada de Laplace do sinal de saída pelo sinal de entrada, que vai ser uma razão entre a transformada Z do sinal de saída, y de z, pelo sinal de entrada, x de z, que vai resultar aqui em menos 0,45 z na menos 1, dividido por 1 menos 0,9 z na menos 1 mais 0,81 z na menos 2. A princípio a gente não conhece a região de convergência dessa função de transferência. Para isso a gente precisa encontrar as raízes desse polinômio do denominador. Lembrando que num sistema causal a região de convergência ela é externa a todas as raízes do denominador da função de transferência. Nesse caso a gente precisa determinar essas raízes. Então a gente faz uma parada aqui para determinar as raízes desse polinômio. 1 menos 0,9 z na menos 1 mais 0,81 z na menos 2, isso aqui igual a 0. Uma vez que z igual a 0 claramente não é uma das raízes desse polinômio, a gente pode optar por trabalhar com um polinômio de grau positivo. Muitas vezes é um pouco mais fácil. Seria equivalente a gente multiplicar a equação por z ao quadrado. E agora a gente tem uma equação de segundo grau que ela pode ser solucionada por diversas maneiras, fórmula de Bhaskara, pode usar método de Newton. Eu, em geral, opto por resolver essa equação
Então a ideia é formar aqui no um dos lados da equação um quadrado perfeito, menos 0,45 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a menos 0,81 mais 0,45 ao quadrado. Se você tirar a raiz quadrada então dos dois lados da equação, você chega aqui z menos 0,45 vai ser igual a mais ou menos j raiz quadrada. Se vocês fizerem as contas desse termo aqui, ele daria menos 0,675, se não me engano. 0, e finalmente, isolando o z, a gente encontra as duas raízes, que são 0,45 mais ou menos j raiz quadrada de 675. 0, então, essa raiz aí ela vai ter como valor absoluto raiz quadrada de 0,45 ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado, que é 0,675. E ela tem uma parte imaginária, ela tem um valor absoluto 0,9. Portanto, voltando aqui, nosso h de z, ele vai ser 1 menos 0,45 z menos 1, dividido por 1 menos 0,9 z menos 1 mais 0,81 z menos 2, com uma região de convergência, valor absoluto de z. Bom, os dois polos vão ter o mesmo valor absoluto, uma vez que eles são complexos conjugados. Isso garante que a minha região de convergência ela é externa a todos os polos dessa função de transferência. Então, a primeira parte do exercício, determinação da função de transferência, está completa aqui. E quando eu fizer a transformada inversa dessa função de transferência, eu determino a resposta ao impulso. Para realizar então essa transformada inversa, eu peço pinico e utilizo aqui uma tabela de transformada z, uma vez que estou ficando velho, já não tenho mais memória para guardar transformada z de vários sinais. Então, procurando aqui pela região de convergência, a gente chega aqui que a transformada 11 aqui da lista e a 12 da lista, elas têm região de convergência compatível com a região de convergência que a gente obteve aqui. Então, a princípio, o sinal vai ser uma combinação linear aqui de r elevado a n cosseno de ômega 0 n u de n com r elevado a n seno de ômega 0 n u de n. Poderia ser essa outra aqui também, mas aparentemente, se a gente trabalhar com a 11 e a 12, vai ser um pouquinho mais fácil, uma vez que aqui a gente teria que trabalhar com
possivelmente exponencial de números complexos. Depois a gente teria que novamente juntar em cosseno e seno. Aqui a gente já está trabalhando com cosseno e seno diretamente. Então, olhando aqui o denominador, o R seria o limiar da região de convergência, que seria o valor 0,9 que a gente obteve. No denominador a gente teria 1 menos 2 vezes 0,9 cosseno de ômega zero. Portanto, aqui o cosseno de ômega zero teria que ser meio. Colocando aqui os parâmetros do R. Cosseno de ômega zero teria que ser igual a meio. Ups. No final a gente tem mais r ao quadrado, zeno a menos 2, no denominador já é r ao quadrado, zeno a menos 2. Então a gente não precisa alterar nada o denominador. No numerador a gente precisa achar uma combinação linear aqui de 1 menos r cosseno de ômega zero, zeno a menos 1, mais r seno de ômega zero, zeno a menos 1, que seja compatível com o numerador da função de transferência. Bom, cosseno de ômega zero igual a meio, r igual a 0,9, isso aqui já está na forma 1 menos r cosseno de ômega zero, zeno a menos 1, que aparece aqui na tabela como transformada de r elevado a n cosseno de ômega zero n u de n, e a gente consegue então utilizar somente uma das duas transformadas ali, concluindo, portanto, que meu h de n vai ser igual a 0,9 elevado a n cosseno de... deixa eu ver se dá alguma coisa. Provavelmente dá alguma coisa feia aqui. Tá uma coisa hedionda aqui. Então ele é o cosseno do arco cosseno de meio vezes n u de n. E aqui faz tempo que a gente não trabalhava com Python, mas ele tem uma ferramenta bastante interessante que auxilia, mas não substitui essa análise que a gente faz. Então, eu fiz aqui um scriptzinho em Python. Ele utiliza as bibliotecas NumPy para trabalhar com vetores, scipy.signal. Assim, aqui no scipy.signal ele tem uma função de avaliar a resposta ao impulso conhecida a função de transferência, que é o que a gente vai usar aqui para simular o sistema. E finalmente a gente está usando o matplotlib somente para produzir os gráficos. Então aqui anteriormente a gente determinou a resposta ao impulso teórica do sistema, 0,9 elevado a n cosseno de um ômega zero n u de n, que ômega zero é o arco cosseno de meio, e portanto eu posso determinar aqui o r, determino o ômega, que eu chamei só de ômega em vez de ômega zero, eu gero aqui um intervalo de simulação de 0 até 100 com uma amostra, ou seja, um intervalo dos números inteiros variando de 0 até 100. Produzo aqui a resposta do impulso teórico, que seria R elevado a N, seria esse primeiro pedaço aqui, multiplicado pelo cosseno de ômega vezes N. Nada mais é do que o segundo pedaço aqui. O de N eu estou ignorando, uma vez que
Se eu estou plotando ele a partir do zero, eu já estou no intervalo em que o de n vai ser sempre igual a 1. E eu ploto essa resposta ao impulso teórica, que é a resposta ao impulso que a gente determinou aqui durante a solução do exercício. Para a gente tentar, digamos que eu esteja na dúvida se o resultado está correto ou não, eu posso buscar uma ferramenta auxiliar, exceto um dia de prova, claro, para tentar comprovar se o que eu estou fazendo faz sentido ou se eu estou cometendo algum erro algébrico, algum erro conceitual. A gente não está vivendo mais no século XVIII, a gente tem computadores para auxiliar a nossa vida. Façam uso deles enquanto o mundo não acaba. Então, para utilizar essa função em específico, ela é a função aqui de impulse, eu preciso especificar um sistema discreto, linear invariante no tempo. Para especificar esse sistema existem várias maneiras. Uma delas é a segunda que vocês estão vendo ali, que é por meio de função de transferência. E eu passo simplesmente os coeficientes do numerador e do denominador. A nossa função de transferência ela é 1 menos 0,45z na menos 1. Portanto, os coeficientes do numerador são 1 e menos 0,45, que é o que está sendo passado aqui no vetor b. E os coeficientes do denominador são 1, menos 0,9 e mais 0,81, que estão sendo passados aqui no vetor a. Usando essa função aqui DLTI, eu gero um modelo de sistema linear especificado aqui pelo numerador e denominador da função de transferência. E esse pacote de processamento de sinais do Python ele pode fazer essa simulação da resposta ao impulso, uma vez que o sistema está especificado. Preciso tomar cuidado com o resultado, mas isso a gente vai comentar depois. Então a gente tem aqui o título, o label para eixo X, label para eixo Y, e no final eu ploto exatamente o H que foi determinado a partir da simulação. Se vocês compararem os dois gráficos, e é preciso tomar um pouco cuidado, o gráfico da simulação ele está uma amostra atrasada em relação ao gráfico da resposta teórica. Eu fiz uma busca rápida na documentação dessa função de impulse do Python, não encontrei nada na documentação a respeito de se esse é um comportamento esperado, se isso é um bug, se eu simplesmente estou utilizando a função sem algum parâmetro importante. Bom, entretanto, fora essa primeira amostra nula, se você comparar o resultado obtido pela resposta ao impulso teórica e a resposta ao impulso simulada pelo Python, fora essa amostra de atraso, as duas estão completamente idênticas. Depois, se vocês quiserem, vocês podem pegar aqui, atrasar uma amostra, subtrair uma da outra, verificar a norma desse vetor e verificar que essa norma ela é zero ou é bastante baixa. Bom, como eu tenho certeza que a resposta ao impulso teórica está correta, bom, eu sei que a de baixo então ela tem esse probleminha de uma amostra de atraso. Não obstante, vai te dar um pouco mais de segurança do seu resultado ver que uma simulação está confirmando o seu resultado teórico, lembrando que a gente está sempre sujeito a cometer erros algébricos, erros conceituais, e a simulação ela vai te auxiliar, mas a simulação em si não vai fazer o projeto para você. Eu espero que vocês tenham considerado o exercício interessante.
Apesar dele ser bastante simples, eu adicionei daí essa parte de simulação numérica, até porque senão ficaria muito simples. E a gente se vê na próxima.